Olá, sejam todas muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Meu nome é Thaís e eu tô aqui para fazer uma leitura para essa semana que tá começando agora, né? Independente de estar sendo direcionada como conselho semanal, o momento em que você encontrar essa leitura, se você sentir identificação, ela serve para você, tá? Então, é uma tiragem de opções, vou dar aqui 3 opções, você vai ver com qual você se conecta, você vai abrir seu coração para ouvir e também trabalhar em si o desapego caso alguma coisa que esteja sendo dita aqui não ressoe com o seu momento, porque é uma tiragem coletiva. Então, eu faço atendimentos particulares e se você tiver interesse, gostar da minha forma de ler, enfim, tiver interesse em aprofundar na sua mensagem particular, no seu momento, na sua vida, é só mandar uma mensagem para o link que eu deixo aqui na descrição e a gente faz o agendamento da sua consulta particular, tá bom? Mas aqui é uma tiragem coletiva. Então, vamos lá. Me foi intuído de as opções serem as cartas desse oráculo das fadas, tá? Então a gente já tem aqui para mesa essa semana uma energia de elementais, tá? Então vamos lá. Primeira opção, primeiro grupo, né? Motivação. Esse é o primeiro grupo. Tá, me tá sendo dito aqui que não é para pegar as 3 opções de uma vez, é uma de cada vez, tá? E então eu vou obedecer. Vamos começar pelo grupo 1, motivação. Esse vídeo vai ser divulgado primeiro no grupo que eu tenho no WhatsApp, é um grupo para quem tem interesse em conselhos semanais, né, das cartas de tarô. Então esse grupo se chama No Fluxo e se você quiser entrar, fazer parte desse grupo, receber conselhos semanais de forma gratuita, é só clicar no link também que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então primeiro vai ser divulgado para elas lá no grupo e depois eu vou liberar aqui para todos que queiram assistir, tá? Que se identifiquem. Então, vamos lá. Grupo 1, a gente já veio com a carta da motivação. Fala sobre a primavera aqui, né? Um chamado para ação. Se tem alguma coisa que você está pensando em fazer, é o momento de você se organizar para ir nessa direção. Então, aqui me traz uma mensagem sobre essa semana que seria muito interessante para vocês, de repente, esse grupo aqui, trabalhar a energia do fazer através dos florais de Bach. Vocês já ouviram falar sobre isso? Talvez a energia floral, dos florais, seja muito interessante para esse grupo equilibrar o que está em desequilíbrio. Ou seja, se você é uma pessoa que tem muita vontade de fazer, mas é um fazer que é do lugar do desespero, tipo, eu não consigo ficar parado, preciso fazer, tem um desequilíbrio. Ou se você é uma pessoa que só fica pensando, mas não consegue colocar em prática, também temos um desequilíbrio. Então aqui seria interessante procurar uma pessoa que prescreve. Eu conheço, tá? Eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso. É só mandar mensagem para mim, pelo link que eu deixo aqui, que eu posso indicar alguém que faça esse tipo de trabalho. E é muito simples, você vai falar para a pessoa o que você está sentindo, se é muita ansiedade, se é excesso de pensamento, se é dificuldade de colocar as coisas em prática. Você vai dizer o que você está passando para a pessoa e a pessoa vai prescrever. E aí você vai levar numa farmácia de manipulação
Aqui no Rio eu conheço a Quintessência, mas eu acho que existem muitas outras. E aí você pede pra fazer, eles até entregam em casa dependendo de onde você mora. E é isso, tá? Não costuma ser caro, é uma coisa bem acessível. E você vai estar lá tomando suas gotinhas e isso vai ajudar você a regular a sua frequência, tá bom? E para alguns aqui, algo que vocês vão começar essa semana pode dar frutos, se é que eu posso dizer assim, quando começar a primavera aqui, setembro, tá? Mês de setembro. De qualquer forma, agora é o momento de eu fazer a canalização desse grupo. Grupo 1. Deixa eu fazer de olho fechado, mexer aqui nas cores, pra deixar a intuição falar. Vamos ver o que temos aqui pro grupo 1. Engraçado, grupo 1. Eu acho que vocês estão realmente com um conflito interno que pode estar sendo mais percebido essa semana, que é uma vontade de fazer muito grande, tá? Uma vontade de fazer, percorrer o seu caminho em direção aos seus objetivos, mas enquanto eu estava fazendo o caminho, né, tinha umas pausas, assim, umas hesitações e um aperto aqui, eu senti um aperto aqui, sabe? E depois por cima veio a cor azul, um azul escuro. É como se o seu emocional, ele se sobrepusesse muito forte na direção do seu desejo. Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que dá pra entender, né? Você tem vontade de ir pra cá. Ir pra cá envolve decisões, atitudes que talvez uma mágoa ou um medo de passar vergonha ou um trauma antigo, enfim, uma sensação de que você não é capaz ou de que não merece. Enfim, é uma sensação emocional que te puxa de novo para trás. É essa impressão que eu tenho, sabe? É como se tivesse excesso de passado no seu campo. Excesso de passado no seu campo. Mas
Algo está começando a nascer como forma de simbologia de algo novo, sabe? É como se fosse assim, deixa eu tentar mostrar. É que isso aqui faz uma sujeira, vocês nem imaginam. Eu comecei fazendo o amarelo, né? E foi um movimento para dentro, assim, depois ele voltou para fora. E aqui foi sempre hesitando. O amarelo me fala dessa coisa da alegria, me fala dessa energia do desejo. Desejo em que sentido? Do plexo solar, o sol interno. Então eu quero criar tal coisa, eu quero fazer esse movimento, sabe? Então esse querer trazer para a matéria, sabe? Essa força solar me traz, me faz referência a esse amarelo presente aqui. Mas aí depois veio um azul super escuro e meio que pegou metade do papel, né? Eu não sei se vocês vão estar vendo do lado certo, mas esse aqui é meu lado direito e esse aqui é meu lado esquerdo, né? O papel é visto assim, tá? Direito, esquerdo. Então, do lado esquerdo do papel, a gente tem uma concentração muito forte desse azul que eu interpreto como o emocional, o campo emocional, tá? É um emocional que está muito relacionado com o passado. Eu vejo o lado esquerdo como passado, o lado direito como futuro, tá? Existe uma sobreposição do passado no seu momento presente, no seu campo atual, que atrapalha você de olhar para o seu futuro, de pensar e caminhar em direção a ele, tá? Então, esse verdinho aqui que tá surgindo, eu vejo como o início de um processo de cura e liberação desse passado que tá te sobrepondo, assim, te escondendo, te aprisionando, sabe? Precisa ter esse movimento de liberação do passado. E talvez o floral seja um bom início, tá? Porque aqui vocês vão ter que fazer um trabalho mais intenso em relação a isso, né? Existem alguns tratamentos que a gente faz a nível físico, né? Que reflete no emocional também. O yoga é uma coisa que você faz fisicamente e gera desbloqueios emocionais, mentais, muitas coisas a longo prazo. Mas a gente pode dar essa ênfase também com uns tratamentos mais energéticos, né? Terapia energética, então você trabalhar com floral, você trabalhar com harmonização de chakra, radiestesia, fazer esses processos de cura mais terapêuticos, integrativos, eu acho que isso vai ajudar muito vocês a reequilibrarem e liberarem esse excesso de passado que tá aí, tá bom? Vamos começar. Qual o conselho para esse grupo aqui em relação a essa semana que está começando? Conselho para esse grupo em relação a essa semana que está começando. Para finalizar. Vamos lá. A primeira sensação que me veio em relação a conselho dessa semana é você saber ponderar entre o excesso de racionalidade e controle com o seu processo mais emocional, tá?
Aqui, quando você solta um pouco o controle, o excesso de rigidez mental, você começa a ter mais clareza do próximo passo, você começa a abrir energeticamente uma frequência de recebimento. Então, às vezes você estava com um problema para resolver, não sabia como resolver, mas aí você decide não ficar extremamente racional e controladora. Você fala, ok, tenho isso aqui para resolver, agora não está fluindo, deixa eu fazer essa outra coisa aqui. Quando você vai fazer essa outra coisa aqui, você tem uma tendência a abrir um pouco mais o seu campo, porque você sai daquela coisa obsessiva de tenho que resolver e tem que dar certo e tem que acontecer, e você dá uma relaxada. Essa relaxada é o que permite que a solução que você está procurando chegue, tá? Então essa semana não é uma semana para você tentar resolver tudo nos mínimos detalhes, usando um excesso de lógica, tentando ver 2 mais 2 igual a 4, que não sei o que, isso e aquilo. Não. Essa semana você pode sim usar da sua capacidade de discernimento, de... como se fala quando você... diplomacia, tá? Você pode usar a sua capacidade de diplomacia, mas não force a coisa a acontecer da forma como você acha que tem que acontecer. Aqui é para você dar uma relaxada, não é para deixar pra lá, tá entendendo? É assim, tá, agora não tá indo desse jeito. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui, daqui a pouco eu volto pra cá pra ver se flui melhor, tá bom? É mais ou menos isso que de início veio pra mim. Para alguns aqui, algo que você tem que resolver, que você tem que começar algum projeto, algum movimento, me veio alguma parceria. Alguns aqui podem ter dificuldade em trabalhar de certa forma em equipe. Em que sentido? Começam, ok, daqui a pouco tá pegando demais pra si, daqui a pouco tá se sentindo que assim, a outra pessoa tá lá, mas não, deixa eu fazer o meu, se eu já tô com mais tempo liberado, eu posso ajudar ela. E aí, cuidado pra você não se sobrecarregar essa semana. Saiba encontrar a medida certa entre o dar e o receber. O 6 de ouros fala sobre isso, esse equilíbrio. E você também receber algum tipo de apoio ou ajuda, caso você estava tendo algum bloqueio financeiro, alguma dificuldade de concluir um projeto, de achar uma resposta, uma solução. Aqui não é pela força, não é pelo excesso de controle. Aqui é pela abertura às possibilidades, tá? Existe aqui uma preocupação muito grande, né, sobre o tempo que tá levando para a coisa acontecer, para você ver um resultado, né? Em que momento eu vou ver isso florir? Alguns aqui podem estar há muito tempo investindo uma energia em algo, em algum projeto, em algum movimento, alguma mudança, e tá sentindo que tá demorando. Isso tá gerando em vocês um certo desgaste, tanto mental, porque aqui a gente tem um 9 de espadas, que me traz uma ideia de frustração, e o 9 de paus, que é um excesso de defesa. É como se você tivesse o tempo todo tendo que estar alerta, né? Não pode baixar a guarda, senão vai dar ruim, né? E isso sobrecarrega muito, né? O nosso mental, o nosso corpo físico, enche a gente de tensão, e a gente dificilmente consegue vibrar uma energia mais alinhada quando a gente está nesse estado, né, de hipervigilância, digamos assim. O 9 de paus veio em cima da carta do estresse, sabe? Então aqui realmente tem um convite, né, da espiritualidade para quem escolheu esse grupo essa semana, de você saber os momentos em que você pode confiar um pouco mais na vida, em você, nas suas capacidades, baixar um pouco a guarda e se proporcionar alguns momentos de prazer, de inspiração, de delícias, sabe? Não ficar muito aqui,
eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas ainda não vem. Então o que eu preciso fazer? Você não precisa dar conta de tudo sozinho, sozinha essa semana, sabe? Peça ajuda, receba ajuda, observa um pouco as coisas, tá? Muitos aqui precisam aprender a ouvir um pouco mais o coração, porque como tá muito na mente, muito no... Sabe assim? Você não consegue nem saber o que tá acontecendo aqui direito, né? Entre os amantes e a confiança, a gente tem o estresse, sabe? Essa fluidez aqui, seja de parcerias bem-sucedidas, seja de relações amorosas ou de amizade que estão fluindo bem, que você pode confiar e tudo mais, entre isso tem um estresse, é como se a sua mente, os seus medos, por isso que eu falei, tem muita coisa do passado aqui no seu campo, ou seja, a gente tá falando de relação amorosa, muitas coisas que você viveu em relações antigas estão atuando no seu campo agora, mesmo que você não perceba, mesmo que de forma inconsciente. Se a gente está falando de trabalho, coisas que aconteceram na sua vida profissional no passado podem estar atuando no seu campo agora, sabe? Coisas não processadas, tipo aquela pessoa que te falou de uma forma grosseira e você não conseguiu liberar aquilo, ou que falou que você não era competente, aquilo vai se acumulando e isso tá impedindo o seu avanço em direção ao que você quer, sabe? É uma carga emocional que talvez você não esteja vendo, mas você com certeza está sentindo, porque quando eu estava caminhando com a mão para fazer a expressão ali, meu coração apertou. Então tem isso, sabe? O medo de sofrer, o medo de se machucar, o medo de você estar colocando tudo de si naquilo ali e não dar certo. É muito medo, é muito medo. Tenho que me defender, tenho que pensar, tenho que saber. Podem falar isso de mim, podem falar aquilo. Então você não tá conseguindo relaxar e isso tá atrapalhando as coisas de acontecerem. Tá? Aqui precisa ter um movimento de confiança. De confiança. O Cavaleiro de Copas veio duas vezes nesse jogo. Tem que ter aqui uma liberação emocional, uma limpeza emocional bem forte, tá? Alguns aqui precisam trabalhar, saber como equilibrar a energia masculina em si, tá? Independente de ser homem ou mulher. Estudar o que significa um masculino equilibrado, tá? Existe aqui muita crença de não merecimento, só é bom se for difícil, sabe assim? Só tem valor se for difícil. E esses padrões precisam ser rompidos. Me parece que se vocês começarem essa semana esse processo de limpeza emocional, ou começar a olhar mais para isso, setembro vocês têm uma manifestação mais robusta como resultado desse processo de cura, tá? Não é que termina. Ai, tá ótimo, fiz aqui o trabalhinho, tá ótimo, preciso mais fazer. Não é assim, né? Mas me parece que tem um pouco disso aqui de... O grosso que tava atrapalhando dá uma diluída e depois você só ir fazendo uma manutenção, sabe? Fazendo um acompanhamento mais leve. Muitos aqui têm muita dificuldade de confiar nas relações, sabe? No social. Engraçado, entrou aqui agora, uma abelha. Gente, qual a probabilidade de entrar uma abelha aqui no 7º andar? Mas tá, entrou uma abelha. E eu não acho que nada é por acaso, tá? As abelhas, elas trabalham em comunidade, né? Em grupo, sabe assim? Cada uma tem a sua função e elas se ajudam muito. E elas têm ferrão. Sabe assim? Eu tô aqui fazendo o processo de entender o que ela tá querendo fazer, ela entrou na sua leitura e já saiu, eu acho. Ela já saiu. Ela entrou. Alguns aqui devem pesquisar o arquétipo da abelha, tá?
a abelha como animal de poder, o arquétipo da abelha. Mas enfim, a abelha ela tá lá de boas, de flor em flor, pegando néctar para poder fazer o mel, adoçar a vida, sabe assim? Mas se você fizer algum movimento errado, você toma uma ferroada. E a ferroada não, ela voltou. Tá aí. E a ferroada da abelha, se eu não me engano, quando ela faz assim, ela morre depois. Porque junto com o ferrão dela estão os órgãozinhos internos. E aí quando ela faz o pluft, sai. E aí ela não consegue mais viver. Eu achei uma loucura isso. Então, analisa ali simbolicamente essa ideia da abelha, que eu não acho que ela veio à toa, não, tá? Então, vocês precisam soltar um pouco esse fardo que vocês estão carregando de excesso de controle, sempre fazendo muito, se cansando muito, olhando para o que não funcionou, para o que todas as coisas ruins que aconteceram no passado, achando que elas vão se repetir, perdendo uma energia muito grande nisso e não conseguindo caminhar em direção ao que vocês desejam. Então essa semana é uma semana para aliviar um pouco o mental, é uma semana para vocês se conectarem um pouco mais com a energia emocional de vocês e procurarem formas de cura, tá? Terapias integrativas e energéticas para trabalhar esse corpo emocional principalmente, tá bom? É isso que eu vi para vocês, grupo 1. Tchauzinho. Olá, grupo 2. Vamos lá para a leitura de vocês. Vamos ver o que temos aqui. Conselho das Fadas. Música. Escute atentamente. Eu sou péssima com inglês, galera, mas assim, o que eu tô entendendo aqui é: escute atentamente a mensagem que a música que você tá escutando traz, tá? Ela pode aliviar, elevar sua alma, trazer à tona memórias. Eu não sei o que é charme, tá? Mas assim, basicamente tá falando aqui essa semana que a música pro grupo 2 vai ser um processo muito importante. Em que sentido? A música é padrão vibratório puro, tá? Padrão vibratório puro. Então, algumas músicas conseguem trazer você para um estado de consciência muito elevado, muito em paz, sabe? Outras já te levam para um lugar diferente, então vai depender da música que você tá botando. Às vezes eu sinto vontade de ouvir Shakira, porque eu sinto uma necessidade de mexer meus quadris, sabe? Ativar mais esse meu chakra sexual, né? Esse chakra... Qual é o nome dele, gente? Básico. Sumiu o nome, porque tem o umbilical do plexo solar. Não, é o umbilical? O segundo chakra, galera. Eu sinto vontade, às vezes, de ativar esse segundo chakra. Sumiu agora total da minha memória qual é o nome. E eu boto Shakira e começo a dançar. E danço, e aí tem uma hora que eu paro e me sinto bem. Aquilo me dá uma energia, como se me trouxesse uma energia, sabe, ativa e empoderada, não sei explicar. Sabe assim, eu sinto que, vambora, o que eu preciso fazer agora, sabe assim? Às vezes eu tô meio assim, e aí eu dou uma sacudida no quadril, dá um gás. E aí, às vezes... eu tô assim, ó, na minha cabeça, falação, gritaria, e aí eu boto uma Ave Maria instrumental no fone e respiro. E quando eu paro, sabe assim, parece que eu tô caminhando em nuvens. Então você tem que observar o que você precisa nessa semana. Se é um pouco mais, sabe assim, de movimento pra você agitar algumas coisas,
quando você precisa ouvir uma coisa mais leve, mais sutil, para você se conectar e se ouvir, se acessar, sabe? A música aqui vai ser esse ponto, né, de possibilidade. Deixa eu ver o que eu vou canalizar para vocês aqui do grupo 2. Deixa eu botar essas cores pra cá, que foi do grupo 1. Mexer, mexer, mexer. Grupo 2. Que engraçado. Grupo 2. Interessante o grupo 2. Vocês estão com uma energia bem bonita, sabe? Pra essa semana. É provável que essa semana vocês consigam ter uma sensação de leveza. Muitos aqui podem estar encontrando de fato o caminho para sentir. Muitos podem estar aqui descobrindo como se alinhar. E por isso que talvez tenha vindo a música. Talvez vocês tenham descoberto que a música é esse lugar de ponto de equilíbrio. Então, preciso de ação, vou escutar isso. Preciso me acalmar, vou escutar aquilo. Porque as cores que vieram e a sensação que eu tenho quando eu olho é como se fosse uma luz de harmonia, assim. O azul que veio é esse azul piscina, muito parecido com o azul dessa carta, né? Veio esse rosinha clarinho aqui e o branco. E quando eu tava fazendo de olho fechado, eu achei que tava acontecendo um caos de cores. Mas quando eu abri os olhos, não, era uma coisa muito sutil, muito soft, sabe, assim? Olha só. Eu comecei com o centro, né? Esse centro de luz azul clara. Que pode ser, inclusive, referente ao chakra daqui. Então, muitos podem estar expressando essa semana uma comunicação mais alinhada, mais pacífica, mais, sabe? É como se as coisas começassem finalmente a clarear pra vocês, sabe assim, essa semana. Alguns aqui podem sentir um bem-estar ao escrever, tá? Ao escrever, ao falar. Percebe o que as músicas que você escuta trazem pra você expressar, sabe? O que temos pra esse grupo 2 como conselho pra essa semana? Engraçado, na primeira leitura veio o Rei de Espadas, primeira carta. Agora vem a Rainha de Espadas. Olha ele aqui de novo, Cavaleiro de Copas. Muito interessante que veio o Rei de Espadas, o Cavaleiro de Copas. Aí que veio a Rainha de Espadas, o Cavaleiro de Copas. E o 6 de Ouros. Olha só. As mesmas cartas que vieram pra... Eu embaralhei, gente. Que vieram para a primeira leitura.
temos de conselho para esse grupo 2? Conselho para esse grupo 2. Engraçado que nesse grupo eu já vejo mais clareza, direcionamento, vejo mais equilíbrio. Pois é, esse grupo aqui, inclusive, algumas pessoas desse grupo podem ter um parceiro ou parceira, né? Alguém na vida com quem você divide a vida. E me parece que é uma semana em que essas questões a dois podem estar sendo mais harmonizadas, esclarecidas, equilibradas, sabe? Verdades vindo, sempre a fim de encontrar o equilíbrio da coisa, sabe? Uma comunicação clara, trazendo uma certa plenitude. Esse grupo aqui, apesar de ter uma carta da luta aqui, eu sinto que é um grupo que tá começando a aprender, ou vai estar muito nessa energia essa semana, uma energia favorável para harmonizar, para se sentir alinhado, bem, para receber mensagens de mentores para quem acredita. Tipo, eu falei escrever, vamos supor que você senta para escrever de manhã e você começa a escrever coisas que talvez você não saiba nem de onde está vindo, mas que vão te ajudar. Ou você vai pegar um livro e abrir o acaso e ele vai ter uma mensagem para você, sabe? Eu vejo que tem isso, assim, tem encontros muito favoráveis essa semana. Sair com as pessoas que você ama, com quem você gosta, sabe assim? Amigos, fazer um piquenique. Quem tem família, vai sair com a família, faz um piquenique, sabe? Essas trocas, principalmente emocionais, de parceria, estão muito favoráveis para essa semana aqui nesse grupo, tá? É como se vocês começassem a ter cada vez mais clareza do que vocês querem fazer, do que está alinhado com a alma de vocês, com as habilidades que vocês têm, quando vocês estão em troca com o outro, seja lá quem for esse outro, um parceiro amoroso, um colega de trabalho, um grupo de amigos, família, enfim, tá? Aqui as parcerias vão estar em ênfase nessa semana e muito favoráveis, convites, tá? Não subestime um convite quando ele for feito, que às vezes você tá querendo muito desbloquear uma área da sua vida e aí o convite é para uma outra coisa que em teoria não faz sentido, mas ao aceitar esse convite você descobre que tava tudo encaixado, sabe? Exemplo, você quer ter mais clientes, você quer ter mais dinheiro. E aí uma amiga sua te convida para ir para um arraiá. Aí você fala, o que isso tem a ver com o que eu quero? Sabe? Mas vai, que às vezes você indo nessa troca, conversa com um, conversa com o outro, alguém fala, cara, que legal você faz isso, eu tô precisando muito disso. Que bom que eu te conheci, que bom que eu te encontrei. Ou então, nesse encontro, alguém fala, vai ter uma reunião lá em casa semana que vem, vamos. Nessa reunião você descobre alguém que pode, tá entendendo? Não subestime essas trocas, esses convites, tá? Confia mais nesse lugar dessa gestão da vida com V maiúsculo, sabe? Ela sabe muito bem como organizar esses encontrinhos. Então aqui o conselho é, não
Porque eu ia falar, não tente forçar, né? Essa carta aqui me fala disso, ele tá com os punhos cerrados, com uma armadura gigante e tem duas pessoas brigando, tipo, na mente dele, sabe? Disputando. Mas é a única carta que destoa de todas as outras cartas. Me parece que isso é mais dentro, sabe? Se você do grupo 2 tá pensando em começar algo novo, tá? Escrever um livro, um projeto, porque o louco fala desse início, assim. Entendi. Se você está pensando em começar algo novo, saiba que esse movimento de trocas sociais com pessoas, grupos, duplas, parcerias, é muito favorável. Não tenha pressa de ver o resultado disso, porque isso me parece que vai exigir de você uma certa paciência. E seja gentil com você. Essa carta da luta agora eu entendi, me fala de é uma gentileza que você precisa ter, tá? Porque eu posso estar falando com pessoas aqui que talvez não fossem acostumadas a serem bem tratadas ou terem tudo dando certo na vida. Em que sentido tudo dando certo? Você se empenhou, tá começando a fazer um projeto, tá colocando sua energia ali e as coisas estão fluindo super bem, estão em harmonia, em paz. E pode ser que exista dentro de você uma crença lá no fundo que diz: tá tudo muito em paz, tá tudo dando muito certo. O que será que vai acontecer agora? Sabe? Então aqui é você trabalhar mais essas mudanças de paradigmas internos. Então, começa a se perdoar, a falar coisas boas pra você mesmo, a se permitir ver as coisas dando certo, a se permitir ver as coisas dando certo e se acostumar com isso, sabe? Porque você merece, como diz o comercial, porque você vale muito, sabe assim? A carta da paciência que no fundo me fala disso, sabe? Não tenta atropelar os seus ritmos internos. Vão ter dias que você vai estar o próprio Buda encarnado, uma paz, uma tranquilidade. E vão ter dias que você vai estar se sentindo assim, sabe? Nesses dias assim, tenta se respeitar em que sentido? Onde você pode jorrar essa energia que quer, sabe, apertar um pescoço, por exemplo. Não vai apertar um pescoço, então você pode apertar o quê? Um travesseiro, você pode dar um grito em algum lugar que não perturbe os outros, você pode socar um saco de pancadas. O que você pode fazer para dar vazão para essa energia que talvez esteja reprimida, que esteja ali querendo sair, sabe? Isso é uma autogentileza. Você não precisa ficar carregando aquela coisa engasgada em você, sabe? Talvez você tenha reprimido por muito tempo. Enfim, mas aqui eu vejo que esse grupo 2 está numa semana de muita harmonização interna, tá? Pode ser que existam algumas oscilações poucas durante a semana, tá? Às vezes a mente pode vir aqui falar: oh, isso vai dar errado, não é bem por aí, sei lá, e se estiverem me enganando. A mente pode vir te dar uma perturbada, mas eu vejo aqui que vocês vão estar muito alinhados aqui, percebendo as habilidades e os potenciais que vocês têm, sabe, assim? E eu sou muito boa nisso, eu sou muito boa naquilo, eu sei fazer isso aqui super bem.
E vou aprender um pouco mais sobre isso aqui porque eu acho que vai dar bom. Encontrando pessoas, sabe? Aceitando ajuda. Eu vejo que esse grupo aqui tá mais assim. Vez ou outra, a tua mente pode te dar uma bugada, tá? Mas eu vejo que vocês vão saber lidar com essas mudanças pontuais que acontecerem, tá? Aqui a escrita, a fala, a comunicação e as trocas vão estar muito favoráveis essa semana. E algumas letras de música, frequências, né, vibratórias dessas músicas vão estar ajudando muito vocês a acertarem esse caminho aí, sabe? Estarem alinhados, sabe assim? Então observa as letras, observa a frequência, como aquilo ali reverbera por dentro de você, o que que desperta, tá bom? É isso que eu vejo pra vocês aqui do grupo 2. Um beijinho. Olá, grupo 3, vamos ver aqui o que sai pra vocês como conselho da semana. Manifestação, grupo 3, que delícia! Uma semana de começar a ver os frutos, né? Da semeadura que você fez já lá atrás, né? Vamos ver o que vem aqui pro grupo 3. Eita, derrubei as coisas todas aqui. Mexe, 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 mexe. Grupo 3. O que temos aqui pro grupo 3? Engraçado, eu tô vendo aqui um olho, mas eu não sei se eu vou conseguir desenhar esse olho de olhos fechados. Me veio agora a palavra acorda, acordar, acorda. Ok. Que interessante, grupo 3. Primeiramente que a gente tem aqui uma energia, as cores que vieram são muito terra, tá? Matéria, terra, elemento terra, olha isso, né? E eu achei que eu tava fazendo um olho e na verdade isso aqui pra mim tá parecendo, eu tô vendo como se fosse uma pessoa virada assim, sabe? Com um capacete, uma coisa na cabeça. Muito interessante. Aqui me confirma que a gente tem realmente algo voltado para materialização, porque vieram duas cores muito telúricas, assim, né? O marrom e o verde, tá? Então aqui a gente tá falando de concretude, sabe? Coisas palpáveis. Realmente tem a ver com a carta que saiu, que é a manifestação, né? Mas engraçado, a energia que me dá aqui é que é uma mulher. Me trouxe uma energia de uma mulher olhando assim, e me trouxe uma coisa meio oriental, não sei porquê. Sabe em quem eu pensei? Eu sei que não tem nada a ver com o filme, que eu sou fãzaça, mas me veio assim uma energia meio Mulan, sabe? Que se vestiu de guerreira pra ocupar o lugar do pai e foi salvar, tipo, foi salvar a China. Ela não foi pra isso, mas acabou fazendo isso, sabe assim? Me dá a sensação de que essa guerreira, essa energia potente, é uma energia potente, tá olhando pra você. Pode ser até uma versão sua, tá? Que viagem.
Essa carta também pode estar... Essa imagem pode estar me falando também de um destaque, tá? Um destaque, um reconhecimento sobre algum trabalho concluído, sobre algum resultado obtido, tá? Essa semana. Vamos ver o que vem pra vocês aqui. Se sair o 6 de ouros de novo, ou o rei e a rainha de espadas, eu vou ficar doida. E esse círculo no capacete me dá uma ideia de... Sabe aquela coisa que as pessoas que entram em gruta ou que escalam, elas usam aquele capacete que tem tipo uma luz? Me trouxe essa ideia. Então é como se vocês também estivessem ativando ou desbloqueando esse chakra aqui, sabe? Iluminando através dessa visão interna. É como se estivessem tendo a capacidade de ver as coisas acontecendo de uma forma muito concreta. Não sei o que foi isso que eu falei, não, mas tudo bem. Vamos lá. Conselho. Rei de ouros. Conselho pro grupo 3 para essa semana. Conselho pro grupo 3 nessa semana. Grupo 3. Essa semana aí vocês com certeza vão receber, vão manifestar real uma estabilidade, tá? Financeira. Nem que seja só essa semana, mas que tem, tá? Aqui tem uma conclusão, um objetivo sendo alcançado com êxito. Assim, é uma semana muito positiva para a entrada financeira, principalmente. Não sei o que vocês vão fazer exatamente, mas aqui entendi. Para alguns aqui, as cartas também estão que estão. Para alguns aqui, esse desbloqueio financeiro, porque aqui tem uma chegada, porque eu tenho um rei de ouros com um 10 de ouros e um mundo, tá? Aqui. Você não precisa nem entender tarô, mas quando você olha isso aqui, você entende, né? Que, tipo, a gente tá falando de grana, de uma felicidade, né, relacionada a isso. Então, assim, falando no seco, de forma muito, assim, ampla, sem direcionamento, a gente tá falando disso, com o sol, tem o sol, a carta da manifestação, tipo, né? Então, o que eu vejo aqui para esse grupo 3 é que tem, assim, uma chegada de dinheiro muito forte. Sabe por quê? Porque tem um desbloqueio de alguma ferida da sua criança interior. A sua dificuldade, talvez, em prosperar ou de ver a manifestação dos seus desejos e sonhos estava muito relacionada a algum trauma, alguma ferida da sua infância. E me parece que essa semana rola algum desbloqueio aí. Não sei se você tá fazendo isso há muito tempo, sabe? Nessa semana você vê a coisa acontecer com mais ênfase, tá? Para muitos aqui tinha alguma coisa relacionada a uma sensação de não pertencimento, medo de não se sentir mais parte da família, sabe assim? Aqui a gente tem uma familhinha feliz com 3 filhos, sabe? É como se vocês tivessem essa semana com uma sensação interna de clareza, de compromisso,
eu tô comprometido com isso, é isso que me realiza, é isso que eu sei fazer bem, é isso que eu gosto, que eu sinto prazer em aprender, em divulgar, em compartilhar, sabe? Eu vejo que muitos aqui vão estar fazendo uma cura a nível ancestral também, não só da criança interior, mas a nível ancestral. Resgatando dons e habilidades, talvez de alma, sabe? É muita. O que eu vejo aqui nesse grupo é uma clareza concreta sobre o que você é capaz de manifestar em vida. Muitos aqui vão estar essa semana recebendo muita cura e apoio de forças angélicas, tá? Aqui eu tô falando com uma energia que já está mais amadurecida, já venceu o emocional, venceu, não é venceu a palavra, já integrou as questões emocionais, tipo, vez ou outra tem alguma coisinha, mas sabe mais como equilibrar isso, sabe? Já integrou as questões de maturidade mental, ansiedade, tá? Aqui a sua mente, ela te leva para a manifestação, para a concretização. Você usa a sua mente como uma ferramenta em prol daquilo que você quer manifestar. Eu vejo essa postura dessa pessoa aqui, dessa mulher, uma postura muito firme, muito decidida, muito consciente, sabe? É como se estivessem ganhando ou percebendo o poder que vocês têm dentro de vocês, sabe? Uma etapa de questões relacionadas à infância está finalizando essa semana. E isso talvez traga para vocês um sentimento maior de prosperidade, de alinhamento com o dinheiro. Vocês vão começar a ver o dinheiro entrando com mais facilidade, sabe assim? E aqui, esse dinheiro entrando tem a ver com alguma habilidade da sua infância. Alguma coisa que a sua criança fazia bem, alguma coisa que a sua criança gostava de fazer. Algo que você fazia de forma muito natural na infância e de forma recorrente é onde está a sua fonte de... não é fonte de renda, mas a sua fonte de prosperidade. O seu legado, é aí, é nisso aí. A carta do Sol me traz essa sensação. E eu achei interessante que o Sol aqui, ele é oriental, né? É um senhorzinho que me traz a ideia de um mestre, mas ele tem o olhinho assim. E aqui me trouxe essa ideia, eu falei pra você, eu lembrei de Mulan, sabe? Alguns podem ter alguma vertente ancestral ou algum conhecimento nessa linhagem oriental, uma filosofia oriental, alguma coisa assim, para ser aprofundado, talvez medicina oriental, filosofia. E Buda veio aqui, né, também. Nessa carta da consciência. Eu vejo vocês aqui descobrindo o que é esse babado. Tipo, ai, eu gostava muito de fazer isso, ou, pô, eu sinto que a minha luz se irradia muito quando eu faço essa atividade aqui. Se joga. Eu vejo vocês se jogando na cara e na coragem, assim, indo mesmo em direção a isso, sem medo de ser feliz. E sendo, né?
Aqui a gente tem uma conclusão. Tipo, o mundo com 10 de ouros me fala de... Eu cheguei num nível, sabe assim, numa etapa final de algo. Que essa etapa final tá sendo muito bem recompensada, tá sendo muito plena. Outros aqui podem estar com uma possibilidade de fazer uma viagem em família essa semana. Uma viagem para ver a família, para encontrar a família, com a família, tá? E a dica aqui é não ficar se privando de prazeres muito essenciais, da alegria pura, tá? Aqui é para você se permitir viver a aventura. Para alguns, essa viagem que vocês vão fazer com família ou para família, alguma coisa assim, é uma viagem que vai ajudar vocês a desbloquearem questões relacionadas à infância. E isso vai ajudar vocês a terem algum insight sobre ajustes na matéria. Tá? Mais alguma coisa? Para muitos aqui, esse grupo não se permitia, por um tempo, prazer no dia a dia. Ficava muito nas obrigações e nas preocupações. Ao começar a se permitir prazer, momentos mais de autossatisfação, como é que eu vou dizer isso? Você dar um pulo na praia, você andar de bicicleta, fazer coisas que você gostava de fazer, enfim. Mais casa 5, se apaixonar mais, sentir mais prazer, sabe? Tá mais nesse lugar do lúdico. Ao fazer esse movimento, vocês conseguem desbloquear, se libertar da prisão que vocês mesmos se colocavam desde crianças. Não é que a culpa é de vocês. Provavelmente aconteceram coisas, a sua criança interpretou: não posso, não tenho direito a ter prazer, a me divertir, nananã. Eu tenho que fazer as coisas como tá aqui no como manda o figurino. Aí ficaram levando a vida assim. E me parece que por essa semana, daqui em diante, sim, as coisas vão começar a mudar. Entendeu? Vocês vão começar a se olhar e falar: oh, eu mereço, por que eu não posso? Porque eu tô fazendo pra todo mundo, não tô fazendo pra mim. Ah, eu vou dar uma passeada, eu vou dar uma voltinha, vou me agradar, entendeu? E aí, esse movimento começa a romper com as grades de escassez, sabe? Aquilo que você ficava se aprisionando. Eu vejo que vocês começam a romper com esse aprisionamento, tá? E por isso que o dinheiro tá aqui. Porque a falta de dinheiro estava relacionada a isso. Muita privação, muita questão de não posso, não mereço, não devo, sabe? E aí você não fica feliz, só se preocupa, você sabe? Só se priva. Como é que o dinheiro te encontra aí, né? Então eu vejo que tem esse turbilhão de coisa aqui, tá? Eu senti que tem muita... É porque me parece que grupos diferentes de pessoas... Vão ter pessoas aqui que vão se identificar com a coisa oriental. Vão ter pessoas aqui que vão se identificar com a questão da família. Vão ter pessoas aqui que vão se identificar com a questão da viagem. Vão ter outras que vão se identificar com a questão do dinheiro chegando essa semana. Outras vão se identificar com um desbloqueio para o dinheiro começar a chegar a partir dessa semana. Esse grupo 3 me parece que tá bem, assim, heterogêneo, sabe? Mas é isso, tá bom? Que eu vi pra vocês. Espero que tenha feito sentido, pessoal. Se fez sentido, se vocês percebem, né, que é uma mensagem interessante, se vocês gostarem, deixa eu saber aqui nos comentários. Eu gosto muito da opinião de vocês, de ouvir a opinião de vocês. E se alguém ouvir já no final da semana, me diz se bateu aí, se teve alguma coisa a ver, tá bom? Um beijo.